Bom dia, professor. Olá, Cibele Oliveira, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando mais uma live com vocês e vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno nesse dia, que o Senhor possa estar presente conosco, nos abençoando, nos guardando, nos orientando, para que nós possamos ter um dia de ricas bênçãos vindos dos altos céus. Fica com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom dia, professor. Olá, bom dia, tudo bem, Yasmin? Tudo com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos estudar com vocês sobre cidades contemporâneas. Quem tiver o livro, pode pegar os livros na página 26 e 27 da sua apostila. Apostila número 3 do terceiro bimestre. Bom, hoje é dia 31 de agosto e essa semana nossa vai do 31 de agosto até dia 3 de setembro. Aí nas próxima aula, que é dia 7 de setembro, nós não teremos aula porque é feriado nacional, o dia da independência, e dia 8 também não veremos, 8 de 9, né, de setembro, não haverá aula porque é o dia da padroeira da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba. Então, também nós não teremos aula então, no dia 7 e 8 de setembro da semana que vem. E essa aula, que é a aula Live Zoom, você sabe que todas as minhas aulas lives, elas são gravadas e emitidas para o meu canal do YouTube. Ao você entrar no canal do YouTube, você tem o acesso a todas as lives que nós fizemos até o prezado momento e as aulas também. Bom, até o prezado momento, nós já estudamos com vocês relacionado ao módulo número 2 sobre urbanização. E aí, na página 22, nós estudamos com vocês sobre o histórico da urbanização, né? E vimos, por exemplo, o que significa urbanização. Nós estudamos sobre as principais civilizações europeias, que como eles formavam as suas próprias edificações, que nós chamamos de tel, né? Também nós falamos também relacionado aos grupos de índios que tínhamos na América Central e América do Sul, né? Os incas, maias, astecas, que eles fizeram suas próprias edificações. Também falamos na página 22 e 23 sobre os burgos, que são as primeiras cidades que foram ser edificadas nessa região da Europa,
logo após a primeira Revolução Industrial, e a cidade de Londres foi a cidade que se destacou, formando o primeiro núcleo de cidade, né? Estudamos também na página 23 quais são os fatores negativos que ocorreram dessa formação dos burgos, e desses burgos foram se tornando, então, cidades. E vimos também com vocês quais são os pontos negativos também das cidades, as primeiras cidades que surgiram lá na Europa, em Londres. Também na página 23 falamos sobre o que é êxodo rural, né, o que significa êxodo rural e quais são os pontos negativos desse êxodo rural para as grandes cidades que temos no dia a dia. Isso vimos a página número 23. Na página número 24, nós falamos sobre a urbanização planejada, focalizando sobre a civilização dos antigos gregos e a civilização dos antigos romanos, né? Depois, na página 24, a segunda coluna, nós estudamos com vocês relacionado, por exemplo, ao estudo que é composto, por exemplo, a própria região que nós temos, por exemplo, de cidades que são chamadas planejadas e cidades que não são planejadas, né? E aí focalizamos exemplos com vocês de cidades planejadas e cidades naturais, espontâneas, são aquelas que surgiram do nada, como é o caso, por exemplo, Curitiba, né? E cidade planejada ou artificial, aquela cidade que foi desenhada para ter uma boa estrutura, como exemplo, Brasília. Na página 25, nós tivemos essa live, né, que falamos sobre o que é rede urbana, né, como é considerada uma cidade para uma determinada localidade, como a ONU observa o número de pessoas, 20 mil pessoas, né, para formar uma cidade, e o Brasil e a Austrália já tem um outro espaço de formação de cidades. Falamos também na página 25 e 26 o que é macrocefalia urbana. E Buenos Aires, a capital da Argentina, foi o primeiro ponto a se instalar essa ideia de macrocefalia. E, logicamente, que foi se espalhando para o mundo todo esse contexto de áreas que são desorganizadas, não tem uma boa administração, não tem estrutura de rede, de esgoto, de água, luz, telefone, internet, né? Não tem transporte, e isso faz com que ocorra a macrocefalia urbana. E, logicamente, alguns pontos de Curitiba, do Brasil, quer dizer, alguns pontos do Brasil, nós temos essa macrocefalia urbana devido à má administração da administração do local ou do governo do local. Hoje nós vamos ver com vocês alguns conceitos relacionados a cidades, né? E nós podemos observar, quem tiver a apostila, na página número 26, a segunda coluna, estou lendo o seguinte: devido à concentração populacional cada vez maior nas áreas urbanas, algumas das marcas das cidades contemporâneas são a sua verticalização. Ou seja, quando você fala em verticalização, eu estou falando em edifícios elevados. Por exemplo, Curitiba, nós temos vários prédios, chamado verticalização, que estão elevando-se em alguns pontos da cidade de Curitiba. E o custo elevado do metro quadrado, né? Você sabe que o metro quadrado mais caro que nós temos no Brasil é na Avenida Paulista, que fica em São Paulo. Depois nós temos o metro quadrado mais caro do mundo, fica em Nova York, e outra cidade fica em Tóquio, no Japão. Nova York, Estados Unidos, né? E Tóquio, no Japão. Esses são os metros quadrados mais caros. Por que são os metro quadrado mais caros? Devido à boa infraestrutura que oferece para a população, como água, luz, telefone, internet, transporte, saúde, educação e uma boa área social. As grandes cidades também se caracterizam por apresentar um elevado grau de centralidade. Quando se fala em alto grau de centralidade, estou referindo que as cidades oferecem para a população, por exemplo, área de saúde, como maternidade, clínicas, hospitais, posto de saúde, né? Oferece também, por exemplo, questão de alimentação, restaurantes, comércio, shoppings, área de educação, escola, faculdades. Isso forma um grau de centralidade
no próprio espaço. Você pode observar que Curitiba é uma cidade que ela começou a ter polos centrais, né? Algum tempo atrás, a centralidade de Curitiba estava na Praça Tiradentes. Hoje não. Cada bairro, ela começou a criar alguns polos, e esses polos criados pelo próprio administração do governo de Curitiba, ela se instalou com várias localidades, criando espaços de áreas centrais, que seriam, por exemplo, aquelas ruas de cidadanias que nós temos, né? Tornando-se referência para todas as cidades menores sobre sua esfera de influência e também para outras, além de fronteiras físicas do país. Então, agora nós vamos ver com vocês quais são os principais conceitos que nós podemos colocar relacionado ao assunto de hoje. Olha, eu quero parabenizar a Beatriz Barbosa, o Brenner Rodrigues, a Giovana Dornelles, a Cecília K., a Maria Helena Camargo, Giovana Palma, Helena Milano, Mariana Gross, Bianca, Yasmin, como tá bonita Yasmin, hein? Celeste S. e a Beatriz L., que estão com a câmera aberta. Parabéns para vocês. Primeira vez que... Depois, acho que estão com saudade do professor Wilson, né? Que vocês abriram as câmeras. Obrigado, viu? Vocês estão muito bonitas. E só o único homem que está aberto aqui é o Brenner. E parabéns, Maria Helena, Giovana Dornelles, representando a turma 113, que estão aberta, e as outras meninas que já citei. Parabéns por vocês estarem com a câmera aberta, e a gente vai conseguindo ver vocês. E o Pablo Gabriel agora abriu a sua câmera. Parabéns por isso. Não precisa abrir a câmera, mas eu gosto de ver vocês, eu gosto de ver o rostinho de vocês, como vocês estão com o passar do tempo, né? Continuando o assunto, agora vamos passar com vocês sobre os conceitos que temos relacionado à página 26 e 27. Então, vamos falar o que são infovias, o que são cidades, o que são conurbação, o que é metrópole, o que é megalópole, e exemplos das mesmas, tá? Então, vou citar cada um e citando os exemplos. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o que é infovia. Fisicamente, infovia é o conjunto de linhas digitais por onde trafegam os dados das redes eletrônicas. E você sabe que o mundo todo está girando para entrar no grupo chamado G5, porque nós temos G4 já, né? Esse negócio de telefone, celular e internet já está no fator G4. Mas, para 2021, o Brasil está adentrando nesse número G5. E algumas regiões, alguns estados dos Estados Unidos já estão gerando o G5, que é uma linha mais rápida e eficiente para essas linhas digitais eletrônicas. Isso chamamos de infovia. E o Brasil, Curitiba, um exemplo Curitiba, nós temos essas infovias que são linhas digitais onde você tem acesso, como eu e você agora. Eu estou trabalhando com vocês, explicando a matéria e através da internet eu estou explicando o assunto. E vocês, através da internet, vocês estão ouvindo o assunto. Isso nós chamamos de infovia. Surgiu da ideia de criar uma rede sem centro, quebrando o tradicional modelo da pirâmide, conectado a um computador central. Ou seja, alguém fala assim, vão ter um ponto central para a distribuição de toda a rede. Não, hoje vocês podem observar que praticamente toda a cidade de Curitiba ela é mapeada por alguma rede digital. Ela pode ser pela Oi, pode ser pela Copel, pode ser pela TIM, pode ser pela Claro, pode ser pela NET. Esses são os pontos que temos geração de linhas digitais, né? E é possível de romper com o modelo de ação baseado em uma matriz central, como era algum tempo atrás, quando foi criado lá nos Estados Unidos. E hoje não. E hoje nós temos vários pontos em Curitiba de transmissão dessas linhas digitais. Por definição, a infovia torna-se descentralizada a cada ação. Por isso mesmo, global e coletiva. Ainda em Curitiba, nós não temos essa rede digital que é totalmente gratuita. Alguns países, como por exemplo Israel, né? Por exemplo, alguns estados norte-americanos e alguns países europeus
a internet é totalmente gratuita, né? Nós aqui no Brasil, nós não temos essa formação de não precisar pagar pelo acesso à internet. E você sabe que com essa pandemia, o que está ocorrendo no espaço brasileiro? Muita gente tendo acesso à internet. Isso é muito forte, muito forte. E um dos serviços que aumentou cada vez mais no Brasil, nesse período da pandemia, foi a internet. E cada vez mais você está tendo melhores condições de internet para ter melhor acesso de serviço prestado por uma determinada companhia, né? Aqui você está vendo um exemplo, eu estou passando o mouse bem em cima aqui, ó, o mouse passando em cima de uma infovia. Está vendo aqui? O que seria isso aqui? Um radar. Esse radar, agora que veja aqui no asfalto, nessa linha em branco, essa linha em branca que é a linha da faixa do pedestre. E bem aqui assim, eu estou passando o mouse, você não está vendo o risquinho, ó? Está vendo o risquinho aqui, ó? Consegue observar esse risquinho? Que temos bem aqui na faixa branca, na faixa preta aqui, ó. Tem uns riscos e uns pontinhos. Isso que nós chamamos também de infovia. Significa o quê? Quando o carro passa nessa faixa, bem em cima dessas linhas que você pode observar, quando você atravessar uma rua e tiver radar, você pode observar que essas faixas estão bem sinalizadas em cima do faixa pedestre. Se o motorista estiver dirigindo com uma velocidade acima do permitido, que é 80 ou alguma coisa nesse sentido, essas infovias, quando o carro passar por cima, ela já informa no radar, logicamente que é totalmente ligado, né? São fios que são ligados nessa área digital, e ela vai mostrar a velocidade que o cara estava dirigindo ao mesmo tempo. Isso nós chamamos também de infovias. Curitiba também tem outros tipos de infovia, que quando você anda na Rua 15, nós temos, por exemplo, aqueles visores, né? Que são aquelas câmeras que vão monitorar todas as pessoas que transitam pelas ruas. Isso também é forma de infovias. Outro conceito, o que são cidades, né? Uma cidade ou um urbe. Urbe e cidade é a mesma coisa, porque essa palavra é uma palavra latina, né? Que é urbe, significando cidade. É uma área urbanizada. Quando você fala em área urbanizada, eu estou falando o seguinte: a cidade tem asfalto, tem calçada, tem áreas de parques verdes, tem áreas de escolas, tem áreas de saúde, tem áreas de comércio, tem áreas, por exemplo, de áreas de lazer, tem transporte, tem internet, luz, telefone, rede de esgoto. Tudo isso nós chamamos de uma cidade urbanizada. Conforme essa cidade foi, por exemplo, espontânea ou natural, como Curitiba, ou a cidade que pode ser artificial ou planejada, ela é uma cidade urbanizada, né? Agora, logicamente, tem alguns pontos da cidade que ela não tem o seu próprio planejamento. Por exemplo, quando você vê aqui nessa figura, aqui eu estou passando o mouse, aqui nessa localidade, nós conhecemos como o Jardim Botânico de Curitiba. Mas, alguns anos atrás, o que era aqui? Aqui era conhecido como a Vila Pinto, nessa localidade, onde tinha o quê? Uma grande concentração de favelas, tinha muitas favelas aqui. Só que, quando as pessoas vinham lá do aeroporto de São José dos Pinhais para entrar em Curitiba, passava para essa região aqui e tinha muitas favelas. O que fez a própria administração de Curitiba? Retirou aos poucos as favelas, foi retirando as favelas e foi criando o quê? O Jardim Botânico. O que ela fez? Ela fez uma urbanização na cidade. Então, o que aconteceu? Agora, para onde foi levado essas favelas? Essas favelas foram levadas para um outro bairro de Curitiba, que nós chamamos bairro A, B, C, D, chamado Bairro Novo. E, retirando as favelas, foi construído esse parque que nós conhecemos, o Jardim Botânico, que é muito visitado, é um ponto turístico de
Curitiba. E essa localidade, estou passando o mouse aqui, esse espaço aqui, estão vendo esse lado aqui, estou passando o mouse, é o local de o quê? Local das faculdades da Universidade Federal do Paraná e também o centro comercial da Fiesp. E nessa localidade, estou passando aqui o mouse, é o Capanema, é um dos bairros de Curitiba, né? Então aqui você pode observar que teve essa urbanização. Isso nós chamamos de cidades. Agora vamos para outra palavra chamada conurbação, né? Conurbação, nós podemos observar quando ele é um conjunto formado por uma cidade, seus subúrbios ou por suas cidades satélites, que constitui uma sequência sem se confundir a área metropolitana. Então, a conurbação, ela quando se encontra com uma outra cidade no mesmo espaço geográfico. Por exemplo, aqui eu tenho uma conurbação. Por exemplo, quando você sai de Curitiba e vai para São José dos Pinhais, você vai passar por onde? Vai passar por um viaduto. E esse viaduto vai passar por cima da onde? Do Rio Iguaçu. Então, quando você sai daqui do Boqueirão, né? Boqueirão, aí aqui, passa bem aqui onde estou passando o mouse, passa o Rio Iguaçu e para cá é São José dos Pinhais. Para passar do Boqueirão, que é Curitiba, para São José dos Pinhais, você passa por uma ponte em cima do Rio Iguaçu. Ao passar de uma região para outra, nós chamamos de conurbação. Por que conurbação? Porque aqui temos a cidade de Curitiba e ao longo já temos a cidade de São José dos Pinhais. É a mesma coisa que Pinhais e Piraquara. Ele também é cortado por um rio e aí temos ponte para passar de Curitiba para Pinhais, Curitiba, Piraquara, né? E todas essas cidades que nós temos ao longo, que você está vendo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo e Aracária, são cidades que fazem o quê? Conurbação com a cidade de Curitiba, ok? E aqui é Curitiba, que você já pode visualizar aonde você mora, né? Você pode observar que nós estamos no Bom Retiro bem aqui assim, nesse ponto passando o mouse, bem aqui nós temos o Bom Retiro, e você já pode observar aonde você mora nessa região da cidade de Curitiba. Agora, vamos falar para vocês o que é metrópole, né? O que é metrópole? Bom dia, Cecília. Estou vendo Cecília. Tudo bem, Cecília? Não tinha falado com você ainda. Alguém está com o rádio ligado? Eu e Camille Freire. Tudo bem, Camille Freire? Estou vendo você. Alguém está com o som ligado? Quem está com o som ligado? É a Vitória Estões. Vitória, abaixa lá, Vitória. Obrigado, Vitória. Oi, Sofia Marques, que estou vendo. A Lavínia, bom, estou vendo agora também. Giovana Palma também, bom dia para vocês. Muito bom ver vocês no visor. Agora vamos conversar com vocês. Voltando ali, né, que eu apertei ali. O que é metrópole? Metrópole é um conjunto de várias cidades, o que? Conurbadas, né? Metrópole, por exemplo, que nesse mapa que eu vi anteriormente, aqui é uma metrópole, porque nós temos o quê? A cidade de Curitiba, que você pode observar, e as cidades ao redor. Estão vendo essas cidades todas ao redor? Essas cidades ao redor também nós chamamos, colocando Curitiba com todas as cidades ao redor, nós chamamos de metrópole. Então, metrópole é um conjunto da principal cidade, no caso a capital, juntamente com as cidades ao redor. Uma das principais metrópoles que nós temos no Brasil, a maior de todas, é São Paulo, como você pode observar nessa foto. Depois, logicamente, todas as capitais do Brasil são consideradas áreas metropolitanas, como tem a área metropolitana de Porto Alegre, a região metropolitana de Florianópolis, a região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante, né? Então, as capitais do Brasil são chamadas de áreas metropolitanas. Agora, quando vem para a palavra chamada megalópole, o que é megalópole, né?
Megalópole é aquele fenômeno que nós podemos observar de crescimento de duas ou mais regiões o quê? Metropolitanas. Quando nós temos o quê? Duas metrópoles conurbadas, duas áreas metropolitanas conurbadas. E aí nós unimos, por exemplo, uma metrópole com uma outra metrópole, formando o que nós chamamos a megalópole. Agora, por exemplo, você vai unir uma cidade para outra cidade? Não, você vai ter vários aspectos. Você vai ter o aspecto urbano, você vai ter o aspecto rural, você vai ter o aspecto de integração econômica, né? Essa integração econômica são as estradas rodoviárias ou ferroviárias ou marítimas que vão unir elas, pessoas e mercadorias. E meio de transportes, né? Que você vai ter, por exemplo, qual seria uma megalópole brasileira? É a única que nós temos no Brasil, é essa aqui, ó. Você pode observar, eu estou passando o mouse. Aqui está pintado de azul, é a área metropolitana de São Paulo. E a área metropolitana de São Paulo vai ter o quê? Guarulhos, vai ter São Bernardo do Campo, Santo André, Cubatão, né? Várias cidades ao redor de São Paulo. Agora, Rio de Janeiro aqui, ó, você vê Rio de Janeiro aqui? Estou passando o mouse aqui no Rio de Janeiro. Ele vai ter Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói, que também são cidades metropolitanas. Agora, olha só. Aqui, onde estou passando o mouse, é a cidade metropolitana do Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. E aqui, onde estou passando o mouse, é a região metropolitana de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Agora, por que é uma região chamada megalópole? Porque ela vai unir a cidade metropolitana com outra cidade metropolitana. E aqui, ó, nesse espaço passando aqui, você vai observar, tem uma estrada que vai ligar toda ela aqui, né? Essa estrada aqui é a BR-116 que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ela, por onde vai passar, tem áreas agrícolas, áreas industriais, que vai fornecer o quê? Subsídios para São Paulo e subsídios para o Rio de Janeiro. Então, toda essa região aqui está em claro, mais claro que você pode observar, com todas essas cidades, nós chamamos de região megalópole. É a região megalópole do Brasil. É a única megalópole que nós temos no Brasil, tá? No mundo, se você observar na página 27, lá no último parágrafo da primeira coluna, diz assim, ó, temos algumas outras, como a megacidade Shiptis, que é Chicago e Pittsburgh, Detroit e Cleveland. Temos Sansan, que é São Francisco e San Diego, que fica em Los Angeles. Nós temos o Tokaido, que é Tóquio, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Kobe, Osaka, né? Temos também lá na Europa, no Reno, né? Que fica em Amsterdã, Colônia, e assim por diante. E no Brasil nós vamos ter essa configuração entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Ok? Então, isso nós chamamos de área megalópole. A capital metropolitana de São Paulo destaca-se, como você pode observar lá no texto que eu estou lendo com vocês, a cidade metropolitana de São Paulo destaca-se entre as 10 maiores, mais populosas e a terceira maior área urbana do mundo. Nela, o intenso processo de conurbação originou a área denominada Grande São Paulo, que reúne 39 municípios, entre os quais estão o ABCD e até Mairiporã. São Paulo é a cidade que temos 39 áreas conurbadas. E Curitiba, quantas cidades será que nós temos ao redor de Curitiba? Curitiba nós temos ao redor, temos 14 cidades ao redor de Curitiba, formando a região metropolitana de Curitiba, tá? Então, isso nós formamos o que nós conhecemos como região metropolitana, tá bom? Esse é o assunto da aula de hoje. Hoje foi mais parte conceitual, focalizando, por exemplo, o que é cidade, o que é infovia, o que é conurbação, megalópole, metrópole, né? E com seus respectivos exemplos eu coloquei para vocês, tá bom? E na aula que vem, que é no YouTube, vocês vão estudar sobre os problemas urbanos que as cidades possuem. As cidades também têm muitos problemas no dia a dia. Bom, antes da chamada, eu quero dizer o seguinte, quero
parabenizar a turma 111, 112, 113, que a maior parte dos alunos já entregaram as suas atividades do mês de agosto. Qual foi a atividade do mês de agosto? Foi no dia 25 de agosto, né? 25 de agosto foi o dia que eu recolhi as atividades, que foi o capítulo, módulo número 1, que foi sobre o quê? Demografia. Quem enviou para mim, tem gente que tirou foto ou só mandou as respostas, tá tudo ok. E se você entrar no teu sistema de notas, você pode ver nas notas lá que tem a nota lançada do mês de agosto, né? Alguém já viu a nota lá do mês de agosto já lançada no sistema? Alguém viu já? Eu não vi. Não viu? Vocês têm o aplicativo, né, que abre um sistema lá para ver a nota do terceiro bimestre? Sim ou não? Sim, né? E aí você abre lá e vai ver a nota do mês de agosto. Só se não foi liberado, mas já coloquei a nota do mês de agosto, colocando quem fez as atividades, eu coloquei 10 para vocês. Logicamente que eu vou ter uma aula só para corrigir todas essas atividades que foram feitas por vocês, certo? Tem gente que fala, professor, qualquer letrinha lançando, tudo bem? Tudo bem, é a sua consciência, certo? Mas, e depois eu irei corrigir essas atividades. Então, eu quero parabenizar os alunos. Gente, as atividades são do módulo número 1 sobre demografia, tá? Não vão fazer outra coisa porque não tem nada a ver com isso. E quem não fez, infelizmente, agora só está voltado para a recuperação, que já foi fechado esse contexto, tá bom? Vou agora... Professor, mas ele não tá falando... Eu entrei Oi? aqui. Tá falando que entrega até dia 28/8. Não, a entrega, Pablo, a entrega das atividades é dia 25 de março, mas de agosto. Mas ele estendeu até que dia? Até o dia 28 de agosto, tá? Até o dia 28. Porque o dia é 25 e ele tem um prazo para vocês entregarem, que é dia 28 de agosto, tá bom? Entendeu? Quero agora colocar com vocês a chamada. Quem ouvir, coloca a sua presença e se vocês não esqueceu, mande um e-mail para mim para justificar a sua presença, ok? Então vamos lá. Ao ouvir o seu nome, já vai falando lá relacionado à nossa turma 111. Então vamos lá. A Bevânia. Presente. Ok. Deixa eu colocar o P maior aqui, ok? Ana Clara Rodrigues. Aqui. Ana Luísa. Presente. André. Presente. Ana Beatriz. Presente. Beatriz. Presente. Cibele. Cibele estava presente, mas não saiu. Débora Campos. Presente. Eduarda. Felipe. Presente. Gabriel Borges. Gabriele Fernandes Duda. Presente. Giovana Cunha. Giovana Victória. Presente. Juliana Magalhães. Presente. Guilherme. Gustavo Henrique. Isadora. Presente. Júlia. Camille. Leonardo. Maria Eduarda. Mariana Rodrigues. Presente. Mariana Rodrigues. Milena. Nicolas. Pedro Henrique. Pedro Gata. Presente. Sabrina. A Sabrina falou para mim que está com problema na internet, ela assiste a parte está justificando. Thaís. Presente. Victor Gabriel. Presente. Victória.
Vinícius, Yasmin, Presente. Luísa, Presente. Luísa, Luíse, Luíse. Vamos agora para a turma 112. Adelton, Amanda, Amanda Pereira, Ana Paula, Beatriz, Presente. Brenner, Presente. Bruno, Bianca, Camille, Presente. Cecília, Eu. Celeste, Presente. Eric, Giovana, Presente. Giovana Palma, Presente. Gustavo Henrique, Helena, quer dizer, desculpa, Helena, Presente. Isabela, Professor, a Isa falou que ela tá com problema no microfone dela. oi, a Isa, tá aqui já, ok? Lavínia, Presente. Lucas, Luíse, Eu tô Tô aqui. Luiz Henrique, Presente. Manuela, professor. oi, Você anotou meu nome? Presente, professor. qual é o teu nome que tá falando? Lucas. Lucas ali, ó, Lucas Lucas A, já tá vendo, tá marcadinho ali, tá? Lucas A, Ok. ok? Maria Eduarda, Mariana Gross, Matheus Eduardo, Professor, fala Mariana, o Matheus Eduardo, ele tá sem microfone. tá? Pode avisar. Matheus Henrique, Murilo, Presente. Pablo, Presente. Pedro Henrique, Sofia, Victoria Simons. Presente. Vocês estão vendo ali a chamada, eu estou colocando o nome de vocês. E Victoria B, Presente. presente, está lá. Vamos agora à turma 113, finalizando. Professor. Alexandre, Professor. a Ana Alicia. Presente. A Alexandre já está lá. Já coloquei Alexandre. Parabéns, Alexandre. Ana Luísa. Brenda. Christian. Eduardo. Eduardo Cornel. Presente. Aqui. Emanuel. Enzo. Presente. Felipe. Gabriele. Giovanna Dornelles. Presente. Isabelle Rosa. Júlia Cristina. João Vitor. Presente. Júlia Priscila. Presente. Júlia Toledo. Presente. Júlia Rios. Presente. Larissa. Lígia. Presente, professor. Lucas K. Lucas R. Lia Alves. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Aqui, professor. Maria Helena. Nicolas. Aqui, professor. Rafael. Raíssa. Thaís. Professor, o Rafael falou Aqui, professor, tô aqui. Rafael tá aí? Tá aqui, Rafael. Ô, professor, Oi. a Larissa tá aqui, só que eu acho que ela não conseguiu responder porque tá sem áudio. Tá ok. Tá ali. Eu tô aqui também. Thaís tá aí também, né? Certo? Vinícius. Rodrigo. Emanuele.
Emanuele. Dirceu. Dirceu tá, né? Que eu vi ele. Tá sem microfone, aham. É, vi ele. E Matheus Sadanha. Ok. Obrigado pela sua atenção. Professor. Que Deus possa abençoar você. Fala, Mariana. Professor, só tem alguns da 112 que me pediram para avisar aqui que tá sem microfone. Quem que tá? O Matheus Miller. Ah, Matheus. O Matheus Eduardo também. Ah, A Ana Paula Teixeira. E o Adelton. tá bom. Eu passo isso aí. Tá Professor, bom. Obrigado, Mariana. o Nicolas, da 113, também tá sem microfone. Tá, Ele o pediu nível para 113. avisar. Eu passo também. Obrigado. Vamos Professor. finalizar com uma oração e obrigado pela sua atenção e Professor. um ótimo feriado para vocês todos, tá bom? Oremos que a presença de Jesus Cristo possa estar com cada aluno das 111, 112 e 113. Que eles possam estar abençoados por ti, orientados por ti e possam ter a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Fica conosco nessa semana e obrigado por tudo. Também estendo essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, turma. Tchau para vocês. Que Deus Tchau, abençoe professor. cada um. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Professor, você botou meu nome? Oi? Você botou meu nome na chamada? Quem está falando? A Brenda. A Brenda. Já vejo lá, Brenda. Tá bom? Já vejo. Tá bom, Brenda? Já Obrigada. coloco lá. Tá bom?